Muito bem, rapaziada. Mais uma semana da NFL passou, né? Semana 2 já está aí nos livros de história. Então, vamos aqui atualizar o nosso Power Ranking, né? Vamos aqui para o Power Ranking da NFL pós-semana 2. Vamos aqui ranquear os 32 times da NFL, começando com o 32º, vulgo pior time da NFL, que na minha opinião é o New Orleans Saints, tá? Eu vou colocar o Saints em último, é um time que tá 0-2, perdeu seus 2 primeiros jogos. É verdade que tanto contra Arizona como contra São Francisco, o Saints flertou com a vitória, né? Teve chance de vencer, né? Tanto que ficou o quê? Um touchdown de vencer o Niners na semana 2. Então, o Saints merece crédito por ter quase vencido os 2 jogos, mas não venceu. Perdeu os 2. É um time, já falei aqui, é um elenco totalmente frankensteinizado, né? O elenco é uma bagunça. Tem um quarterback que passa longe de ser o ideal, né? Se bem que contra São Francisco até que o Spencer Rattler não foi mal. Mas, mano, longe de ser um cara que vai vencer jogos e uma defesa que não dá pra confiar. Então, o Saints, na minha humilde opinião, é o pior time da NFL no momento, tá? Pode, né, deixar o posto de pior time. Tanto que na semana 1, no primeiro Power Ranking, o Saints ficou em penúltimo, não ficou em último. Então pode ser que o Saints melhore e saia da lanterna. Mas hoje, pra mim, o Saints fica em 32º. Em 31º, eu vou de Carolina. E eu vou de Carolina pelo simples fato deles terem conseguido reagir, né, depois de um primeiro tempo horroroso contra a Arizona. Né? O primeiro tempo desse jogo foi um terror para Carolina, né? Bryce Young cometendo um turnover burro, a defesa não conseguindo fazer nada. Só que no segundo tempo, especificamente no quarto período, o Panthers deu sinal de vida. Né? O Bryce Young fechou o jogo bem. O Bryce Young terminou com mais de 300 jardas lançadas, 3 touchdowns. Né? Fechou o jogo bem. E no fim, um touchdownzinho ali, o Panthers teria vencido, teria conseguido a virada. O jogo ficou 27-22. Então, pela recuperação que o Panthers mostrou, eu vou dar uma moralzinha pra eles e vou colocar eles em penúltimo, ao invés de colocar em último, como foi na semana passada. Mas ainda assim, é um time muito ruim. Em termos de elenco, pra mim é o pior elenco da NFL, tá? Pra mim é o pior elenco. Mas só que pela recuperação que eles mostraram no quarto período, eu vou, né, deixar eles em 31º. Na sequência, vamos de Titans, né? Tennessee Titans, outro time 0-2, perdeu pro Rams por 33-19. Cara, o Titans, mano, é um time que não vai ameaçar ninguém. Pode ser que vença alguns joguinhos por conta da defesa, que a defesa do Titans é uma boa defesa. Só que com o quarterback novato e com uma linha ofensiva horrorosa, vai ser bem difícil esse time, né, ameaçar alguma coisa. É um time que vai ter uma das piores campanhas, talvez tenha uma das 3, 4. Cam Ward vai sofrer pra caralho nessa temporada. Vai sofrer pra caralho, porque ele não tem linha ofensiva. Eu até me preocupo dele machucar, mano, porque sem proteção, o que esse moleque vai tomar de pancada é brincadeira. Ele já tá tomando pancada pra caralho, né? E ele ainda tá dando muito azar no calendário, porque na primeira semana ele pegou o Broncos, a defesa do Broncos moedora, e agora pegou o Rams, que é brincadeira. Então, enfim, fica aqui, né, a minha torcida pela saúde do Cam Ward, mas o moleque vai sofrer e esse Titans não vai fazer muita coisa não. Né? A defesa é boa, mas não dá. Né? E vão ficar aqui na posição 30.
Em 29º, vamos de Cleveland Browns, né? Cleveland Browns perdeu aí, né? Na verdade, é que eu... Pô, brincadeira. Pera aí que aqui tá errado. Calma. Não é o Browns. Não é o Browns. Coloquei errado aqui. Pera, calma. Calma que eu vou consertar. O Browns é o 28º. Aqui, ó. O 29º é o... Deixa eu botar aqui na tela. Eu separei a imagem. Pô, brincadeira, né? Esqueci de separar a imagem. Aqui, ó. Nossa, essa imagem tá uma merda. Mas... É, só pra... né? Acho que cabe. O 29º vai ser o Miami Dolphins, tá? Não vai ser o Browns, não. O Browns tá na frente do Dolphins. Até porque o Browns, pelo menos, tem uma ótima defesa, né? Coisa que o Dolphins não tem. Né? O Dolphins perdeu mais uma. Não foi tão humilhante como foi, né, a derrota na semana 1, mas ainda assim perdeu para New England, 33-27. Né? Uma boa notícia, que nem é tão boa assim, foi que o Tua teve um jogo bem melhor do que teve na semana 1, mas ainda assim lançou uma interceptação horrorosa ali no peito do linebacker do Patriots, uma coisa feiaça, não soube ler a defesa. Mas ainda assim teve, né, bom número de jardas, lançou para touchdown e tal. Mas tirando os números do Tua que foram melhores do que a semana 1, não tem muito que o torcedor do Dolphins tirar de positivo da derrota. Drake May fez o que quis contra a defesa de Miami. E a linha ofensiva foi muito mal, né? O Tua sacado 5 vezes, ele que já foi sacado pra caralho na semana 1. Então, mano, esse Dolphins é um barco que tá já afundou, a verdade. A verdade é essa. Já afundou. Só tá faltando realmente, né? Tipo, afundou, mas tá com um pedacinho da proa ainda pra fora do mar, né? Tá um pedacinho. Mas daqui a pouco vai afundar de vez. Mike McDaniels não, eu já falei, não passa da semana 5. McDaniels não passa da semana 5, vai ser demitido. Tyreek Hill deve ser trocado, inclusive amanhã ou no final de semana eu devo lançar um vídeo falando sobre possíveis trocas que podem acontecer na NFL, tá? E com certeza Tyreek Hill é um dos caras que podem ser trocados. Então, mano, é questão de tempo, o time é uma bagunça, o vestiário já foi pra casa do caralho, 0-2, é o 29º. Em 28º, aí sim, vai estar o nosso Cleveland Browns, né? Brownsão aí, perdeu mais uma, 0-2. Tomou 41 pontos no coco contra o Ravens. Joey Flacco, acredito eu, já na semana 4, já não deve mais ser o quarterback titular. Acho que o Browns deve testar ou o Dylan Gabriel ou o Shedeur Sanders, que inclusive saiu a informação de que ele não quis ser draftado pelo Ravens porque ele não queria ser reserva do Lamar, né? E é muito engraçado ver ele sendo o quarterback 3 do Browns. Cadeira, né? Que gestão de carreira do nosso Shedeur Sanders, né? Impressionante. Mas enfim, eu acho que o Browns em breve deve fazer essa transição. Porque, mano, não tem por que manter o Joey Flacco, cara. Bota ali um dos moleques, vê o que tem neles. O Browns não vai competir por nada. Apesar da defesa ser muito boa, não tem como, mano. Não tem como. Então, questão de tempo aí pra transição de QB ser feita lá em Cleveland. E eles ficam em 28º. 27º, vou colocar o Giants. Né? Apesar do ótimo jogo que fez contra a Dallas, ficou, né, ficou a pouco de vencer na prorrogação, ficou a uma não interceptação do Russell Wilson de vencer. Cara, perderam, tão 0-2. A defesa do Giants tomou 40 pontos, né? Enfim, ficou de positivo a atuação do Russell Wilson, que apesar da interceptação fez um puta de um jogo. Tem que considerar também que a secundária de Dallas é bem, né? É aquilo, né? É uma secundária que, numa jogada, vai conseguir uma puta interceptação foda e na outra vai tomar, né, um puta passe nas costas e não vai fazer nada. Né? Então,
Enfim, perdeu 0-2 e pra mim o Giants fica em 27º. Em 26º, permanecemos em Nova York e vamos com o amiguinho aí, o Jets, né? Jetão aí que iludiu geral na semana 1, fazendo um ótimo jogo contra Pittsburgh. O ataque, funcionando bem, Justin Fields jogando pra caralho. Parece que os caras voltaram à realidade, né? 30-10 pra Buffalo. Jogando em casa ainda, né? O Jets não conseguiu fazer nada no MetLife. Justin Fields fez um jogo muito fraco. 3 de 11 em tentativas de passe, 27 jardas e ainda, né, entrou no protocolo de concussão ali no quarto período. Talvez nem jogue nessa próxima semana. Só 154 jardas no total. Cara, um jogo horrível. Horrível do Jets. E acho que dá pra gente botar o pezinho no chão aí e parar de se iludir com esse Jets, né? Eu admito que eu me iludi. Eu acreditei no Jetão. Tem que voltar pra realidade. Na sequência, outro time que iludiu aí muita gente, Chicago Bears, né, cara? Eu me iludi com o Bearzão. Estava fechado com o projeto Ben Johnson. Ainda estou fechado com o projeto Ben Johnson. Só não sei se eu tô fechado com o projeto Caleb Williams, tá? Jogo muito ruim do Caleb. Tomaram 52-21 pro Lions. Lei do ex não se fez presente nesse jogo. E a defesa do... Pra além de estar decepcionado com o Caleb, eu tô muito decepcionado com essa defesa do Bears, né? Contra Minnesota, nos 3 primeiros quartos, a defesa do Bears até foi bem. Só que no quarto período, rolou o que rolou. J.J. McCarthy virou Josh Allen. E contra o Lions, mano, foi um terror. Defesa horrível, defesa soft pra caramba. Né? Se você puxar o quarto período contra Minnesota e os 4 períodos contra Detroit, cara, o Bears tomou 73 pontos, gente. 73, cara. E aí você junta essa defesa ruim, essa defesa soft, com o Kelly Williams achando que ainda tá no college, aí fica difícil. Aí realmente, menino Ben Johnson vai ter muito trabalho. Bearzão 0-2 e fica em 25º na edição de hoje. 24º eu vou de Patriots, tá? New England venceu Miami 33-27, 1-1 na temporada. Drake May fez um grande jogo. Teve ali aquela sequência de 3 campanhas seguidas pontuando, né? Foram 15 pontos em 3 campanhas. Fez um ótimo jogo Drake May. Mas ainda assim é um time que eu vejo fragilidades, uma defesa que não me passa muita confiança. E fica em 24º, né? Fica em 24º, mas a tendência é o Patriots subir. Né? Até porque alguns times que estão na frente do Patriots devem ter uma queda nas próximas semanas, como é o caso do Jacksonville Jaguars. Né? O Jaguars fica em 23º, mas a tendência é cair, tá? Perderam para Cincinnati por 31-27, mesmo com o Joe Burrow saindo machucado, né? Não conseguiram se aproveitar disso. Trevor Lawrence segue decepcionando. Acho que já dá pra gente cravar que o Trevor Lawrence é um bust. E considerando a expectativa que se tinha quando ele chegou na NFL, cara, ele figura entre um dos maiores busts, se não o maior bust da história. Porque o Trevor Lawrence em Clemson foi uma coisa inacreditável. Vocês devem se lembrar, né? Os fãs hardcore aí devem se lembrar daquela final contra LSU, né? Ele contra Joe Burrow. Tá ligado? Jogou pra caralho. Dominou o college football de uma forma que poucas vezes a gente viu. O Trevor Lawrence, ele era considerado o melhor prospecto na posição de quarterback desde o Andrew Luck, que era um prospecto inacreditável, né? E aí o cara chega, mano, e... Mano, bizarro o Trevor Lawrence, cara. Muito ruim. Teve aquela virada contra o Chargers, que ele foi fantástico, mas só isso. Só isso. É uma puta decepção o Trevor Lawrence. Inclusive, as últimas primeiras escolhas
Bryce Young, Caleb Williams, Trevor Lawrence. Meu Deus do céu, hein? Tá difícil. Você aí, ó, time da NFL, não escolha um quarterback na primeira escolha. Não escolha. Por favor. Porque a zica tá solta. Então, mano, acho que o Jaguars é questão de tempo pra implodir de vez. É um time que não mostra nenhum sinal de evolução. Nenhum sinal de evolução. E pra mim fica em 23º, mas a tendência é ir caindo cada vez mais. Outro que eu acho que vai cair bastante também nas próximas semanas é o Raiders, né? O Raiders fez um bom jogo, né, de estreia e tal, na semana 1, venceu. Mas já na semana 2 aí, tomou um choque de realidade, né? Chargers, né, inclusive, né, choque, Chargers, mano, fez o que quis. 20-9, mas poderia ter sido mais. Né, o Justin Herbert jogou, assim, tranquilinho. O ataque do Raiders foi muito mal. O Dino Smith lançou o quê? Lançou para 3 interceptações, tentou 43 passes. Eu não entendi o porquê que o Raiders não usou mais o ataque terrestre. Faltou. E uma defesa que, mano, zero confiável. É um time muito esquisito esse Raiders. Me agradou o que eu vi deles na primeira semana, me agradou um pouquinho lá. Eu gostei do ataque terrestre deles. O Dino fez um bom jogo na semana 1. O Pete Carroll fez boas chamadas, mas contra o Chargers, mano, fizeram nada. E fica aqui em 22º. Em 21º, vamos de Dallas Cowboys. Dallas Cowboys em 21º. Venceram o Giants na prorrogação. Suaram, né? Tiveram que suar sangue pra bater o Capenga Giants. Ficaram 1-1. A defesa, mano, horrível. Né? A defesa que eu elogiei depois da semana 1. Cara, semana 2 eles... Difícil, né? CD 506 jardas e 7,8 jardas por jogada pro Giants é meio complicado. Né? A defesa do Dallas fez o Russell Wilson parecer o Russell Wilson de 2020, 2021, tá ligado? Então a defesa muito questionável. E o ataque, assim, o ataque foi bem. Tá, o ataque de Dallas tá bem. O Dak Prescott realmente tá jogando um futebol americano de alto nível. Semana 1 dele foi muito boa contra o Eagles e a semana 2 dele foi excelente. Sid Lamb fez um ótimo jogo. George Pickens, Jake Ferguson estão jogando bem. Javonte Williams, né, fazendo um bom trabalho. Então o Dallas é um time... Brandon Aubrey, obviamente, tem que ser muito elogiado. O melhor kicker da NFL disparado. O cara bate um field goal de 60 jardas como se fosse um field goal de 45. Surreal. O Dallas ganhou esse jogo por conta do Aubrey. Então, assim, é um time que tem qualidades, mas tem muitos defeitos, tem muitas falhas. E essa defesa... acho que não... Eu falei que a defesa do Dallas poderia, né, surpreender mesmo sem o Micah Parsons, mas depois desse jogo eu já desacreditei dessa defesa. Eu tomei um choque de realidade com a defesa do Dallas contra o Giants. Esperava uma defesa bem melhor. E não foi. Na sequência, em 20º, vamos de Seattle Seahawks. Seahawks venceu o Pittsburgh Steelers 31-17. Ótimo jogo do Seahawks, né? O Sam Darnold fazendo um bom jogo, ainda mais em comparação ao péssimo jogo na semana 1. Kenneth Walker tá tendo um início de temporada muito bom. Teve 8,1 jardas por carregada contra São Francisco, contra Pittsburgh, perdão. Jackson Smith-Njigba tá fazendo um início de temporada muito bom também. E defensivamente o Seahawks foi bem, cara. Sacaram o Aaron Rodgers 3 vezes, né? Conseguiu ali segurar bastante o jogo do Arão. Então o Seahawks tem bastante coisa boa pra tirar desse jogo. Então e podem aí subir se o Sam Darnold, né, fizer jogos mais limpos, assim como foi contra Pittsburgh.
Em 19º, Minnesota Vikings, né? Depois da empolgação da virada que eles conseguiram contra o Bears e tal, Minnesota tomou um choquinho de realidade também. Né? Nessa semana a gente teve muitos choques de realidade sendo dados. Né? Em Minnesota foi outro que tomou. O Atlanta fez o que quis ali, 22-6. A defesa de Atlanta esmagou o J.J. McCarthy. Né? O Falcons que nos últimos 20 anos sempre teve uma defesa que não conseguia pressionar o quarterback. Parece que agora os caras conseguem. Né? O McCarthy não conseguiu fazer nada. Foi totalmente anulado no jogo. Pegando aqui os números dele rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Mano. 6 sacks, 2 interceptações. Errou uma porrada de passe, cara. Foi muito mal. Inclusive o McCarthy deve ficar fora da semana 3, né? Machucou o tornozelo. Então, mano, Minnesota tomou um chocaço de realidade e eu me iludi. Admito que eu me iludi com o DJ McCarthy. Mas também, né, gente? Calouro, primeiro ano dele como titular, vamos também dar uma segurada. Mas, de fato, ele foi muito mal e o Vikings foi amassado pela defesa do Falcons. Em 18º, Houston Texans. Outro time 0-2, perderam para Tampa Bay 20-19 num jogo duro. Houston poderia ter vencido, mas novamente faltou ataque terrestre, novamente faltou linha ofensiva. A defesa é muito boa, cara. O CJ Stroud é muito bom, mas sem linha ofensiva, cara, não tem como, cara. Não tem como. É um time que vai sofrer muito nessa temporada por conta disso. Mas ainda é um time com uma ótima defesa, tem um ótimo quarterback. Eu sou muito fã do CJ Stroud. Então Houston acho que vai conseguir embalar vitórias ainda, mas no momento é um time 0-2, então vai ficar em 18º. Em 17º, eu vou de Atlanta Falcons, tá? Grande vitória contra Minnesota. Pass rush ali aparecendo, finalmente aparecendo. Michael Penix tá jogando bem. Isso tem que ser falado. Mas a defesa realmente é o que tem que ser muito elogiado em Atlanta, cara. Finalmente, abemos defesa em Atlanta. Que loucura, né? Que loucura. Então, os caras merecem elogios. Vão ficar aqui em 17º, tá? Parabéns. Parabéns, Atlanta Falcons, por finalmente ter arrumado um pass rush. Na frente deles eu vou de Indianapolis Colts. Mais uma vitória do Coltão. Beleza aqui, né? A vitória, né? Meio que na conta das zebras, né? Vamos ser sinceros aqui. Aquela falta marcada no final que permitiu que o Colts chutasse de novo o field goal, pô, foi uma faltinha mandrake pra caralho. Mas o Colts, obviamente, fez por merecer ali e tal. O Daniel Jones teve mais um jogo impressionante, jogando pra caralho. Inclusive, Daniel Jones tá com toda a pinta de ser o Sam Darnold dessa temporada, né? O Sam Darnold temporada passada, velho, ninguém dava nada, todo mundo achou que ia ser um caos, e ele foi lá, botou Minnesota, né? Conseguiu botar vitórias pra Minnesota, teve uma temporada muito boa. Acho que o Daniel Jones e o Colts podem ser o Minnesota Vikings dessa temporada, cara. Então 2-0, vencendo. Daniel Jones jogando pra caralho. Interessante, cara. Bem interessante aí o início da temporada do Colts e especialmente do Daniel Jones, que pra muitos já tinha, né, dado o que tinha que dar na NFL. Mas não, ressuscitaram o Daniel Jones. Em 15º, Arizona Cardinals. 2-0, venceram Carolina, 27-22, só que tem que ser falado, né? Venceu e tal, mas, mano, é um 2-0 bem mentiroso, porque é um 2-0 contra os dois piores times da NFL, né? Vencer Panthers e vencer Saints, calma aí também. E contra os dois, o Cardinals perigou perder. Então, vou deixar eles em 15º, porque estão 2-0, mas, né, olho. As próximas semanas aí vão ser bem decisivas pra gente entender de fato o que vai ser desse time do Arizona.
Porque eles pegam São Francisco e Seahawks. Se conseguir sair com uma vitória desses dois jogos e ficar 3-1, ou se no melhor dos casos vencer os dois e ficar 4-0, aí a gente vai ter que começar a respeitar mais a Arizona. Mas por enquanto, eu ainda tenho um pezinho atrás com esse time do Cardinals. 14º, vou de Cincinnati Bengals. Venceram Jacksonville 31-27, estão 2-0. Mas, né, velho, com a lesão do Joe Burrow, que deve tirar ele de pelo menos 3 meses, tendência é o Bengals despencar. Eu acho muito difícil o Bengals conseguir sobreviver a 3 meses sem Joe Burrow, né, com todo respeito ao Browning, mas, mano, Jake Browning, quilômetros de diferença em relação ao Joe Burrow. Tem como. Se o Bengals conseguir no mercado e arrumar uma troca por um Kirk Cousins, por um... enfim, Merrick Willis, aí talvez, tá ligado? Talvez o Bengals consiga sobreviver, mas com o Jake Browning não vai ter como. Ainda mais com a defesa ruim como essa defesa de Cincinnati. Se fosse uma defesa pica, mesmo com o Jake Brown eu conseguiria ver o Bengals sobrevivendo, mas com a defesa do jeito que é, acho muito difícil. A tendência é nas próximas semanas o Bengals também despencar nesse Power Ranking. Em seguida, temos Pittsburgh Steelers. 13º, Steelers perdeu para Seattle, 31-17. Aaron Rodgers fez um jogo muito fraco, principalmente em comparação à ótima estreia que ele teve na semana 1. A defesa de Pittsburgh, horrível, muito decepcionante essa defesa. Esperava muito mais, muito mais. Pô, mano, o Kenneth Walker, 8.1 jardas por carregada, pô. Que isso, não tem como. Não tem como. Então... Steelers, muitos problemas aí, hein, cara. Muitos problemas. Essa defesa, ela tá me decepcionando demais. Mas demais mesmo, tá? 12º, vamos de Broncos, né? Denver Broncos perdeu para Indianapolis, 29-28. Teve ali, né, aquela falta marcada no fim que foi bem questionável. Mas, mano, tomaram 29 pontos de Daniel Jones. Esperava bem mais essa defesa. E ofensivamente, Bo Nix jogando mal de novo. Esse Denver tá... enfim. Decepcionou, cara. A defesa foi muito ruim, né? 473 jardas cedidas, pô. 300 jardas pro Daniel Jones. Pô, o Patrick Surtain, que é, mano, o melhor cornerback da NFL, ele foi totalmente torrado, cozinhado nesse jogo. Nem ele se salvou. Então, derrota esquisita de Denver e o Bo Nix precisa começar a jogar melhor. Precisa. Tá feio. Tá feio o início de temporada do Bo Nix. Na sequência, vamos de Niners. São Francisco, lesão Niners, conseguiu vencer o Saints 26-21. Mac Jones, né, tendo aí uma noite espetacular, né? E é engraçado, né, ver o Mac Jones em São Francisco, porque se você se lembrar do draft de 21, o Kyle Shanahan queria muito draftar o Mac Jones, né? Acabou que não conseguiu, teve que ficar com o Trey Lance, que deu super errado. Mas ele queria o Mac Jones, né? E aí agora, Mac Jones tá aí, né? E jogando muito bem. Substituiu muito bem o Brock Purdy, que deve ficar fora ainda por mais um tempo, ainda mais com o Mac Jones jogando bem, né? Se o Mac Jones tivesse jogado mal, eu acho que São Francisco iria tentar adiantar o retorno do Brock Purdy. Mas com ele jogando do jeito que jogou, acho que o Purdy vai ter pelo menos mais uma semaninha aí pra descansar. E, cara, grande resultado, mano. Foi contra o Saints e tudo, mas dado o contexto de lesões, resultado que tem que ser muito comemorado aí por São Francisco. Em 10º, vamos de Washington Commanders. Commanders foi completamente amassado por Green Bay. O placar de 27-18, ele não ilustra o que foi esse jogo. Grande verdade é que o Commanders não jogou. Não jogou. A defesa de Green Bay anulou o Jayden Daniels.
Anulou. E defensivamente o Commanders não conseguiu fazer nada, cara. Não conseguiu fazer nada. O time foi completamente amassado. Mas é um time que, óbvio, tem muito potencial e tudo. Por isso que eu mantenho no top 10. Mas foi feia a derrota, cara. Foi bem feia a derrota. E por falar em time feio... Ah, meu Deus! Ai, cara. Pô, hoje é aniversário do Mahomes ainda, né, cara? 30 anos do homem. E de presente ele ganhou o quê? Um time pra carregar nas costas sozinho. Tá complicado, hein, Patrick Mahomes? Complicado sua vida, né? Ah, mano. Que desgraça, né? E o fato é que o time jogou... A defesa, né? A defesa jogou muito bem. O Mahomes jogou muito bem contra o Eagles. Só que, mano, não tem como, cara. Com Hollywood Brown sendo o seu principal recebedor e com o Travis Kelce sendo um aposentado em campo, dropando, né, bolas que normalmente ele não dropa, fica muito difícil ganhar. Fica muito difícil ganhar. Esse jogo, mano, contra o Eagles, o Chiefs só quase venceu pela mística do Arrowhead, mano. Essa é a verdade. Porque, mano, esse time não tem como. Não tem como. Se o Xavier Worthy não voltar logo, se o Chiefs não conseguir algum movimento por um outro wide receiver, vai ficar complicado. E outra coisa também. O que aconteceu com o ataque terrestre do Chiefs? Mahomes é o melhor corredor do time nessas 2 semanas. Não tem. Não tem recebedor, não tem running back. O Chiefs hoje tem um quarterback absurdo e uma defesa que foi muito bem. O Spagnuolo chamou muito bem a defesa contra esse jogo. O Eagles teve muita dificuldade. O próprio Jalen Hurts custou passar das 100 jardas. Então, o Chiefs hoje é um time que se resume a isso. Uma defesa que é muito boa e é o Mahomes. É isso. É o suficiente para chegar ao Super Bowl? Não é. Não é. Ainda mais no mundo onde a gente tem um Eagles que tem um poder de adaptação impressionante. Daqui a pouco eu falo mais quando eu falar sobre o Eagles. Ainda com um Buffalo Bills jogando do jeito que tá jogando. Com Ravens, com o elenco que tem. Com Green Bay, com o elenco que tem. E com a defesa que tem. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, Kansas City, velho. Ai, ai. Difícil, hein? Que fase vive o Tifão da Massa. Na sequência, em 8º, Tampa Bay Buccaneers. Rapaz. Baker Mayfield está fazendo coisas, hein? O homem está fazendo coisas. Esse 2-0 é muito na conta dele, especialmente a vitória contra Houston. Absurdamente clutch. Clutch demais. Baker Mayfield. Mano, você pode não gostar, você pode achar ele ruim, você pode achar ele bagre, mas uma coisa você não pode falar. Você não pode falar que o Baker Mayfield não é decisivo. Ele é decisivo pra caralho. Ele é decisivo, é um puta líder, Baker Mayfield. Sou fã do Baker Mayfield. Pô. E esse time de Tampa Bay, ele é muito melhor do que muita gente pinta. Esse time é bom, esse time é bem bom, tá? Venceu, 2-0, fica em 8º aqui no nosso Power Ranking. Em 7º, vamos de Detroit Lions, né? Depois de uma semana 1 ruim, onde não jogou bem, os caras foram lá e passearam contra o Bears. 52-21, ficou barato. Ficou barato. Detroit Lions amassou. Jared Goff fazendo um ótimo jogo. A defesa não tendo nenhuma dificuldade. Que jogo, que vitória do Lions. 1-1 e 7º lugar para eles aqui no Power Ranking. Em 6º lugar, vou de Los Angeles Rams, né? Rams 2-0, amassando o Tennessee. Matt Stafford criando ali uma química muito boa com o Davante Adams, né? Davante Adams teve 6 alvos, 13 alvos e 6 recepções, 103 jardas e um touchdown.
jogando muito bem Davante Adams. E aí, mano, ter um 6 vezes Pro Bowl jogando com o Matt Stafford e com essa defesa, Rams pode sonhar. Rams pode sonhar legal. É um time que eu sou muito fã desse time. Sou muito fã de Matt Stafford. E 2-0, sabe? Convicto. Um bom 2-0. Um bom 2-0 do Rams. Em quinto lugar, vamos com eles. A sensação Los Angeles Chargers. Beleza que venceu o Raiders. Não é lá tão difícil, né? Mas, mano, a vitória contra Kansas City e o jeito que venceu o Raiders, isso tem muito peso, mano. O Chargers foi dominante nesses 2 jogos. Dominante, né? Justin Herbert jogando como MVP. Essa é a verdade. A defesa fazendo um trabalho incrível. A secundária de Los Angeles está maravilhosa, né? Infelizmente, eles perderam, né? E o Khalil Mack vai fazer bastante falta. Mas, mano, ofensivamente o time tá redondinho. Justin Herbert, Keenan Allen jogando pra caralho. A defesa tá bem com a secundária. Esse time, mano, é um candidato aí. A Super Bowl? Não sei. Mas é um candidato a ir longe. Se vencer o Denver agora, a gente vai ter que começar a colocar o Chargers em certas conversas aí. Essa é a verdade. Em quarto lugar, Ravens. Venceu o Cleveland, deu a resposta que precisava. 41-17, Lamar Jackson jogando muito bem. Roquan Smith fazendo um grande jogo. 15 tackles, 3 para perdas de jardas. Né, 2 ataques ali ao quarterback. Uma recuperação de fumble que virou um touchdown. O time jogou muito, cara. O time jogou muito. E fica em quarto lugar aqui o Ravens. É aquilo, né, mano? É um timaço. Elenco absurdo. Mas, mano, eu sempre vou ter um pezinho atrás com esse Ravens. Porque é um time que, mano, a pipoca sempre estoura lá. Essa é a verdade. Então, Ravens é um time que eu ainda tenho um pezinho atrás. Mas é inegável que é um timaço, baita elenco. Lamar Jackson, hoje, é discutivelmente o melhor quarterback da NFL. Acho que fica entre ele e o Josh Allen. Né? De momento, acho que é ele ou o Josh Allen. Gosto pessoal, eu prefiro o Josh Allen. Tá? Mas o Lamar, mano, tá jogando demais. Tá jogando demais. O melhor quarterback, no geral, é o Patrick Mahomes, obviamente. Isso ninguém discute. Mas, momento, eu acho que o Lamar pode estar à frente do Josh Allen. Eu prefiro o Josh Allen, tá? Mas o Lamar, ele é bom pra caralho. Ele é bom pra caralho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Em terceiro lugar, abrindo o pódio, Green Bay Packers. Green Bay, já falei aqui, pra mim é candidato seríssimo ao Super Bowl. E a vitória contra o Commanders só reforçou ainda mais essa minha sensação. Uma vitória dominante, Jordan Love fazendo um ótimo jogo. Né, o Tucker Kraft se colocando como um dos melhores tight ends da NFL para essa temporada. E a defesa é um esculacho. Essa defesa é inacreditável. Né? Micah Parsons tendo cada vez mais impacto, estando cada vez mais presente ali, né? Tendo mais minutos e tudo. Jogando demais, cara. Esse time tá jogando demais, redondinho. E com essa defesa, eu consigo vislumbrar Green Bay no Super Bowl. Mas eu consigo vislumbrar com uma tranquilidade tremenda. Tremenda, tá? Se hoje eu tivesse que casar um dinheiro forte em quem vai estar no Super Bowl, seria Green Bay. Green Bay seria o meu candidato. Tipo, um time que você crava que vai estar no Super Bowl. Green Bay. Esse time é bom demais, cara. Eles são muito bons. E o Micah Parsons é sacanagem. Em segundo lugar, Buffalo Bills, né? Tem muita surpresa. Venceu o Jets 30-10. Mesmo num jogo onde o Josh Allen não foi muito bem. 148 jardas. Passadas, 59 corridas. Tomou ali um fogo amigo ali, né? Quebrou o nariz ali, mas voltou pro jogo. O cara, ele é um tough guy, né? O Josh Allen é pica.
E mesmo assim ganhou, cara, né? James Cook, 132 jardas, 2 touchdowns, a defesa jogando muito bem. Mano, esse time do Bills é outro que merece ser muito respeitado. Muito respeitado. E em primeiro lugar, não tem muito desenrolo, não tem pra onde correr, é Philadelphia Eagles, né? Eu falei no primeiro Power Ranking e repito. Enquanto o Eagles não perder, vai ficar em primeiro lugar. Não tem como. É o melhor time da NFL, um elenco muito forte, um time que tem um poder de adaptação muito grande, né? Tá sofrendo com a defesa do Spagnuolo? Beleza, vamos aqui, vamos jogar feio. Vamos jogar feio. Vamos ganhar na defesa, tá ligado? Foram lá, venceram, tem muito pra onde correr. Saquon Barkley fez um ótimo jogo, a defesa, mesmo ali com novos nomes, fez um ótimo trabalho. Teve ali, né, aquele tush-push bem mandrake, né? Puta falso start ali que não marcaram. Mas venceu, merece créditos, tá 2-0 e é o melhor time da NFL até que se prove o contrário. Tem pra onde correr, tá? Então, é isso, meus amigos. Tá entregue. Power Ranking pós semana 2. Deixa aí seu comentário. Concorda, discorda aí. Fica à vontade. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Lembre-se de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro. Né, o canal é parceiro da Centauro. E aí, usando o cupom SWISH10 em produtos vendidos e entregues pela Centauro, você tem 10% de desconto. Então, aproveite essa oportunidade. Não deixe de usar o cupom. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau.